cada vez mais tem se notado uma preocupação com a problemática dos animais. E é sobre isso que a gente está aqui hoje com o Moisés Paese, para conversar com ele, né, a respeito do que a Câmara tem trabalhado nesse sentido. Moisés, bem-vindo ao programa Amigo Bicho. Gostaria de perguntar, então, como Caxias tem visto esse avanço nessa problemática? Bom, em primeiro lugar, te saudar a tua presença aqui na Câmara, né? Primeira vez neste ano, é bastante positiva essa participação de vocês, da imprensa, particularmente de vocês que são um canal local, né? Um canal que fala das coisas locais e que para nós caxienses muitas vezes faz falta, né? Tratar das questões locais. Apesar até de essa questão dos animais ser um problema, acredito que mundial. Mas a Câmara de Vereadores ela está, de fato, preocupada com essa situação, sempre esteve alerta, vigilante e tomando as medidas dentro daquela pouca, e isso é bom deixar bem claro, aquela pouca prerrogativa que os vereadores possuem dentro da divisão de poderes que existe a nível constitucional, na divisão das esferas municipal, estadual e federal. O vereador, eu sempre digo que é aquele que possui o resto de competência no sentido de prerrogativa mesmo, de possibilidade legal de modificar diretamente as coisas, né? Primeiro vem os deputados federais, senadores, deputados estaduais, vem os cargos do executivo, após lá no final da fila vem os vereadores. Mas se essa é uma grande verdade, não menos verdade é que isso não pode ser motivo para que a gente cruze os braços, se acomode e faça com que essa situação posta ela nos engesse. Então a Câmara de Vereadores tem procurado, dentro da sua pouca possibilidade, fazer aquilo que ela, nesta matéria, é competente para fazer. O último exemplo disso foi a discussão que se deu no ano passado, com relação à então existente discussão sobre o centro de zoonoses em Caxias do Sul, que é uma discussão que tomou conta da comunidade por um período de tempo ali no ano passado, e que vocês tiveram a oportunidade de participar. Eu tive a felicidade de ser autor de um requerimento convidando para vir até Caxias do Sul. Agora eu não me recordo o nome da doutora, enfim, uma especialista, né, em zoonoses, especialista nesse assunto dos animais. E ela teve a oportunidade, então, de vir a Caxias do Sul para tratar deste assunto. Também teve a oportunidade de vir a Caxias do Sul a Luísa Mel, né, uma grande defensora dos animais, e a Câmara de Vereadores abriu as suas portas para que ela pudesse, então, fazendo a parte mais emocional do assunto. E a doutora veterinária, então, fazendo a parte mais técnica, pudessem se complementar ambas e passar para os vereadores de Caxias do Sul, que teriam, caso fosse levado adiante o projeto de zoonoses, a definição, o poder de definir se ele seria instalado ou não no nosso município. E para minha felicidade, eu que já tinha a convicção formada de que ele é extremamente negativo, né, o centro de zoonoses, pois apesar de ele vir com uma roupagem bastante bonita, quando se tira a roupa desse projeto do centro de zoonoses e se coloca ele em prática, a gente percebe que nos municípios em que assim aconteceu, ele tem sido mais maléfico do que benéfico para os animais abandonados. Então a Câmara está atenta, sim, e de acordo com as situações e de acordo com aquele pouco que ela pode fazer, ela é parceira nessa discussão com relação aos animais abandonados. Os protetores de Caxias do Sul também têm ajudado, trazendo pessoas, né, para palestrar, como tu falaste, a respeito da causa dos animais, a proliferação, ao abandono. Como que isso tem ajudado nessa causa? Ajuda porque nós, vereadores, apesar de sermos eleitos pelo povo, pela comunidade, sermos representantes da comunidade, e aí não interessa se quem votou em nós, a partir do momento que fomos eleitos e empossados, somos representantes de toda a comunidade, de todas as causas que se nos apresentarem, desde que, evidentemente, acreditemos nela, né? Pois só convence aquele que está convencido. E eu, como nesta causa dos animais, eu estou convencido por natureza, nasci um apaixonado por animais, sempre tive os meus bichinhos, tenho também atualmente, me ajuda no sentido do esclarecimento mais técnico com relação a esse assunto. O esclarecimento, por exemplo, que eu tenho a oportunidade de adquirir quando eu tenho a tua visita, né, que é uma ferrenha defensora desta causa, na teoria e na prática,
né? Afinal de contas, inclusive com investimentos pessoais, com o sacrifício do teu trabalho, tu tens te colocado à disposição a praticar aquilo que tu defende. Então, pessoas como você, pessoas como a Natália lá da Soama, o Romanci, a Natasha, a mãe dela, o Romanci e outras pessoas que também vivem mais diretamente, né, neste meio, possam nos esclarecer e possam nos dar dados mais técnicos para que a gente, com a nossa convicção pessoal, muitas vezes mais apaixonada mais pela emoção do que pela razão, possamos ter um pouquinho de razão nessa discussão também. Pois no momento em que a gente vai para um debate, no momento que a gente vai para uma cobrança pública com relação a investimentos, a gente precisa ter não só a emoção, a gente precisa ter a razão para apresentar aqueles que têm o orçamento nas suas mãos e podem definir a destinação dos recursos, os porquês de investimentos em determinadas áreas. E com relação aos animais abandonados, principalmente, né? Pois é uma área extremamente técnica, apesar de a paixão nos tomar conta nesse assunto, ela é uma área técnica e há que se ter, então, a necessidade de nos municiar com relação aspectos técnicos, e essas pessoas então são importantes para que nos apresentem esses dados. O que você teria a dizer então, pessoal, que ainda critica o tempo, né? Principalmente o dinheiro que é gasto com a causa dos animais? Em primeiro lugar, né, dizer que a gente respeita todos os tipos de posicionamento, mas a gente tem que adotar uma filosofia de um autor que eu não me lembro o nome dele agora, mas como o conhecimento não tem dono, eu me utilizo muito disso, que ele dizia que eu posso não concordar com uma só palavra do que você diz, mas eu defenderei até a morte o direito que você tem de dizer essas palavras. Então, em primeiro lugar, respeitar essas pessoas por pensarem assim, mas externar o meu ponto de vista, dizer que eu não concordo, e não concordo porque, evidentemente, nem todos têm essa possibilidade de investimentos pessoais nos cuidados dos animais abandonados, mas que aqueles que o fazem também por uma questão de espiritualidade, amor aos animais, amor aos seres humanos. Afinal de contas, você que pensa desta forma também vai ser beneficiado por pessoas que pensam que devem ser feitos investimentos, pois as doenças atacam não somente aqueles que se preocupam com os animais, elas atacam aqueles que acham que esses investimentos não são necessários. Então essas zoonoses, elas têm que ser tratadas. E é muito importante contarmos com pessoas que têm o despreendimento e a possibilidade de investir em não só dinheiro, mas tempo. Investir em tempo pessoal, investirem às vezes o seu tempo e se privarem do convívio com a família, para que, através daquilo que eu entendo como sendo mais importante num ser humano, que é a sua espiritualidade, e nós estávamos conversando em off aqui sobre isso, evoluírem e saberem que muitas vezes não adianta a gente ir para uma igreja, não adianta a gente ir para um culto, não adianta a gente frequentar a nossa religião e não ter aquilo que é mais importante no ser humano, que é a espiritualidade. Que a espiritualidade, ela nos diz que nós devemos nos relacionar muito bem conosco, com as pessoas ao nosso redor e com as coisas ao nosso redor, né? E aí entram também os animais de estimação. Então essa é uma questão muito espiritual para mim, que eu acredito que é nesses assuntos que a gente acaba demonstrando o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa compaixão e a nossa maneira de ser. Então eu digo a essas pessoas que reflitam um pouquinho e percebam que cuidar dos animais também é cuidar de nós mesmos, dos nossos filhos, do nosso planeta. Afinal de contas, o universo, ele é um ser vivo. Ele é um ser vivo aonde eu acredito que a maior bactéria que está contaminando o nosso planeta é o ser humano. E assim sendo, eu peço que elas reflitam então e modifiquem a sua maneira de pensar, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida e um melhor convívio entre todos nós.